Anime é um tipo de mídia que raramente se perde. Não são muitos os casos onde essas produções viram lost media. Contudo, ainda assim existem diversos casos em que animes se perderam pelo tempo. Logo, eu resolvi juntar neste vídeo alguns casos interessantes de materiais relacionados ao mundo das animações japonesas que você não pode ver. Mas antes eu preciso avisar que eu não vou falar de Go for a Punch ou Saki Sanobashi, o famoso anime da Deep Web, porque eu já falei dele em um vídeo aqui no canal, e como a maioria de vocês devem saber, isso é só uma historinha do 4chan. O anime nunca existiu. Espero que tenham entendido. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer alguns casos de animes perdidos. Em 17 de fevereiro de 2007, começou a ser distribuído para seletos cinemas japoneses um filme animado que adaptava a primeira parte da aclamada série de mangás JoJo's Bizarre Adventure. Aquela era a primeira adaptação da série desde o lançamento do OVA, que adaptou a terceira parte da série, lançada em 1993 e terminada em 2000. Sendo que esse filme seria a primeira vez que veríamos a história da primeira parte em formato de animação. E ele foi produzido pelo estúdio de animação conhecido como APPP. O filme seria feito em comemoração ao 20º aniversário da publicação da série, além do 25º aniversário da carreira do seu criador, o Hirohiko Araki. E junto deste projeto foi lançado um jogo para o PlayStation 2 alguns meses antes do lançamento da produção, que compartilha os mesmos dubladores. Porém, apesar do filme ter sido completo e lançado, ele hoje não está completamente disponível, já que ele não ganhou um lançamento em home video e a sua última exibição pública nos cinemas ocorreu em 9 de abril de 2007. Logo após isso, o filme nunca mais foi visto. Pouco se sabe sobre o motivo de não possuirmos o filme completo hoje, mas se acredita ser o resultado de várias coisas diferentes, como a má recepção do público e o estúdio responsável pelo filme perdendo os direitos da série no ano seguinte ao lançamento dele, aparentemente graças a uma polêmica que surgiu por causa da segunda parte do OVA lançado em 2000, onde há uma cena do Dio lendo o Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Porém, outro fator diz que aparentemente o mangaka de Jojo, o Hirohiko Araki, não gosta nem um pouco desse filme, já que ele tomou diversas liberdades criativas que destoam muito do material original, sendo que eles cortaram o personagem por completo, o Speedwagon, que além de ser amado pelos fãs, ele também tem um papel bastante importante, principalmente nas partes seguintes. Mas de qualquer forma, por um tempo, os únicos materiais relacionados ao filme que estavam disponíveis eram um teaser que veio junto do jogo do PlayStation 2 e um trailer do filme. Contudo, posteriormente, foi encontrado seus primeiros 16 minutos que foram disponibilizados pelo seu compositor. Essa gravação não possui as vozes dos personagens, apenas as músicas, e também foi recuperado um teste de animação de 2 minutos e meio que foi mostrado em 2004 em uma convenção em Tóquio. Este teste só foi recuperado em 2019 quando um youtuber chamado Mangomation conseguiu disponibilizar esse teste após consegui-lo através de uma compra no eBay. E ainda em 2019, um outro canal do YouTube chamado Notelu fez uma recriação da adaptação se utilizando de todas as partes recuperadas do filme, o que gerou 33 minutos de animação, sendo que o filme original possui 91 minutos. Logo, mais da metade dele continua perdida e não se sabe se o veremos completo algum dia. E o estúdio que produziu esse filme também estava trabalhando em uma adaptação da parte 2 de Jojo, conhecida como Battle Tendency. Porém, esse projeto não passou da fase de storyboards, os quais grande parte está disponível na internet. No ano 2000, foi aos cinemas o terceiro filme de Pokémon,
que possui o subtítulo em inglês Spell of the Unknown. Mas apesar desse filme ter sido realmente lançado e está disponível hoje em dia, houve uma versão inicial do seu roteiro que seria completamente diferente de qualquer coisa que Pokémon já produziu em toda a sua história. Este roteiro foi escrito por uma figura bastante conhecida pelos fãs de Pokémon, o Takeshi Sudo. Ele foi o roteirista-chefe do anime Pokémon e roteirista dos 2 primeiros filmes da franquia. E ele basicamente criou todo o universo de Pokémon em animação, já que até hoje as produções em anime da franquia são muito inspiradas em seu trabalho. Contudo, a sua versão inicial do que seria o terceiro filme de Pokémon foi rejeitada pelos produtores após o roteiro ser entregue a eles depois de Shudo ter passado meio ano trabalhando nele. Nós só sabemos da trama dessa versão original do filme graças a postagens feitas pelo roteirista em seu blog pessoal. E segundo as suas postagens, a história do filme explicaria a não existência de animais do nosso mundo no universo de Pokémon. E dentro da trama do filme, esse mistério começaria a ser solucionado através de um descobrimento de um fóssil de um Tiranossauro Rex. Esse fóssil serviria para reviver o animal pré-histórico que, após ser renascido, causaria um grande estrago na região de Kanto, fazendo com que o grupo de personagens principais tivessem que conter o dinossauro revivido. Claramente uma história que não se esperaria da franquia Pokémon. E essa história talvez daria uma explicação para algumas aparições de animais reais no anime Pokémon, as quais nunca foram explicadas dentro da série. E apesar de nós termos essa sinopse desse roteiro rejeitado, o mesmo nunca foi disponibilizado ao público e é muito improvável que isso aconteça no futuro. Se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre qual é o maior anime já feito, você com certeza já se deparou com o nome Sazae-san. Sazae-san é uma obra de uma artista chamada Machiko Hasegawa, que é considerada uma das primeiras mangakas da história. Ela começou a publicar Sazae-san como uma tira de jornal em 1947, e sua obra foi publicada até 1974. Sazae-san se tornou extremamente popular no Japão, sendo que a obra é basicamente conhecida por qualquer japonês, independente da idade. E os personagens que a história segue são considerados a família mais conhecida do Japão, sendo um equivalente cultural ao que os Simpsons são para os Estados Unidos. E em 1969, a obra ganhou uma versão animada que é produzida até os dias de hoje. E com isso não é um choque saber que a animação possui mais de 2.000 episódios, contendo 7.000 segmentos. E apesar da imensa popularidade que a obra tem no seu país de origem, a esmagadora maioria dos episódios atualmente se encontram perdidos. E existe uma grande razão para isso, sendo o fato da autora, sempre enquanto viva, expressar o seu desejo que Sazae-san nunca tivesse um lançamento em DVD ou home video. E mesmo após a sua morte em 1992, o seu pedido até hoje nunca foi desrespeitado. O único lugar onde os episódios foram disponibilizados foram nas suas transmissões de TV, sendo que grande parte dos episódios só foram transmitidos uma única vez. Dado a isso, apenas uma pequena porcentagem de episódios foram disponibilizados na internet, sendo que mesmo estes são frequentemente derrubados pela emissora do programa por direitos autorais. E o que agrava essa situação é o fato de aparentemente a série não ter sido transmitida em mais nenhum lugar do mundo a não ser o Japão, sendo completamente desconhecida do público fora do seu país natal. Uma das grandes relíquias dos anos 2000 com certeza é a banda russa Tatu. A banda era um duo feminino de música pop que eu não sei vocês, mas meu primeiro contato com essa banda foi através de uma cópia pirata de GTA San Andreas de PS2, onde tinha a música mais famosa da banda tocando em uma das rádios, a Waltetin C6, que eu não vou tocar aqui porque tem direitos autorais, mas quem viveu essa época definitivamente vai lembrar dela.
enfim. E por incrível que pareça, existia um projeto de se criar um anime baseado na banda, que se chamaria Tattoo Paragate. Esse projeto seria um filme animado que era planejado para ser lançado em 2004, com o seu anúncio feito em 2003. A animação seria feita pelo estúdio iMovie e além de apresentar as duas integrantes do grupo como as personagens principais, a trama se passaria em um cenário cyberpunk. O filme começou a ser desenvolvido, mas ele foi cancelado no ano em que ele deveria ser lançado. E o motivo para isso foi problemas envolvendo as integrantes do grupo e o seu empresário, que se chamava Ivan Shapovalov. Esse conflito acabou com ele se desligando do grupo. E como ele estava bastante envolvido nesse projeto, a sua saída fez com que o filme fosse cancelado. E atualmente existem apenas 2 artes promocionais que mostram como o traço da animação seria. Fora isso, todo o material desse filme está completamente perdido. Não se sabe se ele saiu do estágio de pré-produção e se algo dele foi animado, mas se acredita que pelo menos o roteiro foi escrito. Porém, este nunca foi disponibilizado ao público e nenhuma sinopse mais detalhada foi divulgada. Ghost Stories é um anime que, se não fosse uma história bem esquisita, ele provavelmente seria só mais um anime do início dos anos 2000 que cairia na obscuridade. A sua história original segue um grupo de crianças que tem que lidar com diversas assombrações inspiradas no folclore japonês. Porém, quando o anime foi localizado nos Estados Unidos, o estúdio de dublagem teve a carta branca para fazer literalmente o que eles quisessem, já que não existia muitas expectativas do sucesso da série no país. Então os dubladores simplesmente transformaram a série, que anteriormente era de terror e aventura, em um anime de comédia. Inclusive essa dublagem virou um grande meme na internet por quão absurdas são algumas falas, que às vezes parecem um shitpost. His laugh. His funny little requests. Touch me. His reprimands. Touch me harder. E inclusive esse anime passou aqui no Brasil pela Cartoon Network durante o início dos anos 2000, só que seguindo a versão japonesa. Porém, a Lost Media que está relacionada a Ghost Stories se refere a um episódio inteiro que nunca foi transmitido nem mesmo no Japão. Esse seria o 3º episódio do anime, e ele giraria em torno de uma lenda bastante conhecida no Japão, chamada Kushisake Onna, que caso você tenha visto o meu vídeo sobre a imagem do Jeff the Killer, você sabe que eu já falei sobre essa lenda, mas em resumo, ela se refere a uma mulher que vaga pelas ruas usando uma máscara que esconde uma grande cicatriz que ela carrega em sua boca. Ela aborda pessoas na rua perguntando se ela é bonita, e dependendo da resposta, a vítima poderia sair com a cicatriz igual a da mulher ou ser morta, sendo que a mulher atacava suas vítimas usando uma tesoura. Existe apenas um trecho de 15 segundos desse episódio disponível, que é um teaser que foi lançado junto do 2º episódio da série na transmissão original. Porém, o episódio nunca foi transmitido por causa de reclamações de pais que acreditavam que o episódio seria muito pesado para seus filhos assistirem. Então, logo para evitar problemas, a emissora decidiu não transmitir o episódio e pular logo para o que seria o 4º episódio. Então, essa adaptação da história nunca viu a luz do dia. Nem mesmo nos lançamentos posteriores de Ghost Stories, esse infame episódio estava presente, e é bastante improvável que ele seja encontrado atualmente, a não ser que ele seja vazado de alguma forma. Sim, realmente existiu um anime da Hannah Montana, e vamos tentar entender isso. Hannah Montana foi uma série sitcom adolescente produzida pela Disney que teve um enorme sucesso durante a sua época de transmissão, entre março de 2006 e janeiro de 2011. Ela também é conhecida por apresentar a cantora Miley Cyrus para o mundo, sendo que ela interpretava a personagem principal. Mas falando da sua versão em anime, pode-se dizer que a história de produção desse projeto é bastante nebulosa. Apenas sabemos que a Toei Animation estava produzindo essa série por meio de um vazamento quase que
leak não intencional dessa informação que aconteceu no fórum Kanzenshu, que é um fórum focado na franquia Dragon Ball. Em maio de 2010, um animador filipino que trabalhava de forma terceirizada para a Toei, conhecido apenas como Wasted Wisher, estava vazando informações sobre uma nova animação de Dragon Ball que estava prestes a sair, a qual posteriormente foi lançada como OVA, o plano para erradicar os Saiyajins. E foi nesta postagem anunciando antecipadamente esse novo OVA que ele deixou passar a informação que a Toei estaria trabalhando em uma adaptação para anime da Hannah Montana. Aquela informação intrigou alguns usuários do fórum que perguntaram sobre esse projeto, e o animador deu mais alguns detalhes, como o fato da Toei ter começado a trabalhar nesse projeto em 2009 e que 4 artistas diferentes foram escolhidos para criarem propostas para a identidade visual da animação. Ele também disse que a filial da Toei nas Filipinas, onde ele trabalhava, já estava animando o primeiro episódio da série. Porém, fora isso, nada mais se sabe sobre esse projeto, além de deduzir que ele fora cancelado por não ter dado as caras até os dias de hoje. Posteriormente, a identidade desse usuário foi descoberta e ele foi demitido da Toei por causa dos seus vazamentos. E quando essa história chegou na comunidade de Lost Media, o youtuber L Super Sonic Kill entrou em contato com alguns ex-funcionários da Toei das Filipinas que confirmaram a existência do anime da Hannah Montana. Porém, os mesmos não disponibilizaram nenhum material da produção. E até hoje, nem a Toei nem a Disney se pronunciaram sobre o caso. Então, atualmente, apesar de termos a confirmação que o anime da Hannah Montana realmente existiu, não temos nenhum material dele disponível na internet. E a não ser que outro vazador surja dentro da Toei, é provável que nunca veremos um desenho sequer desse projeto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa lista e aprendido alguma coisa nova. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo e de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!